Bom dia. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã de domingo, felizes por poder mais uma vez abrir as nossas Bíblias para mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Durante esse trimestre, nós temos estudado a respeito da doutrina de Deus. Nós temos falado a respeito dos atributos divinos. Na primeira lição, nós já vimos que Deus é único e eterno. Em seguida, nós falamos sobre como Deus criou tudo o que existe. E na semana passada, nós vimos que Deus é todo-poderoso. O tema de hoje também é empolgante, porque nós vamos continuar falando a respeito da infinitude de Deus. E essa infinitude em relação a dois fatores. O primeiro é que ele é infinito quanto ao espaço. Isso equivale a dizer que Deus é onipresente. E o segundo é que ele é infinito quanto ao conhecimento, o que significa, então, que ele é onisciente. Então, pegue a sua Bíblia e vamos iniciar. A Bíblia revela que Deus é onipresente. Vamos aproveitar aqui a definição, inicialmente, do teólogo Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, onde ele diz: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. Ele está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Dizer que Deus é onipresente equivale, então, a afirmar que ele está em todo lugar. Mas não apenas isso. Devemos observar que a Bíblia ensina, primeiro, que Deus não pode ser localizado em algum lugar nas coisas materiais. Vamos aqui recorrer inicialmente ao famoso discurso de Paulo aos atenienses, lá no Areópago, e esse discurso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 17, versos 24 e 25, onde ele diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Isso fala para nós a respeito da transcendência de Deus, como nós já vimos na primeira aula. Deus não pode ser observado pelas lentes dos microscópios ou dos telescópios dos cientistas. Ele também não faz parte das coisas materiais, como afirmam os panteístas, dizendo que Deus está corporalmente presente em todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por quê? Porque ele é espírito. Na sua conversa com a mulher samaritana, Jesus fez a seguinte afirmação, lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por outro lado, a Bíblia também revela que não existe lugar algum em que Deus não possa ser encontrado. Isso pode até parecer um paradoxo, mas vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24, nós lemos: Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Sim, Deus está
presente e ele enche os céus e a terra, mas ele não faz parte da matéria deste mundo, pois a sua essência é espiritual. Nós precisamos lembrar que Deus é o Senhor do espaço e ele não pode ser limitado pelo espaço, porque foi ele que o criou. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 14, Moisés também nos fala a esse respeito. Ele diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Deus é um ser que existe sem tamanho ou dimensões no espaço. Devemos lembrar que antes da criação não existia espaço e nem tempo, mas Deus existia mesmo assim. Deus se relaciona com o espaço de maneira diferente da nossa e das demais coisas criadas. Quando nós pensamos na presença de alguém ou de alguma coisa, nós pensamos sempre em um lugar. Todas as coisas finitas têm uma localização, ou seja, elas estão em algum lugar. Pelas próprias leis da física, isso impede que essas pessoas ou objetos estejam em outro lugar ao mesmo tempo. Só que Deus não está sujeito a essa questão de localização. Para ele, essa lei não se aplica, porque ele é infinito. Deus é quem fez surgir o espaço e o tempo. Antes de haver espaço ou tempo, ele já existia. Portanto, ele não pode ser localizado em um ponto determinado, mas ainda assim está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Um outro texto que nos fala sobre a onipresença divina é o Salmo 139, do qual nós vamos ler os versos 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. A questão que o profeta fala aqui é que Deus está acessível. Ele pode ser encontrado em qualquer lugar na criação. O salmista percebeu que não há lugar em todo o universo, na terra, no mar, no céu ou até mesmo no inferno, onde alguém possa se esconder ou fugir da presença de Deus. O profeta Jonas também descobriu essa realidade, aliás, a duras penas, porque ele tentou fugir da presença do Senhor, seguindo pelo caminho oposto do que Deus tinha mandado, mas Deus o encontrou, primeiro no porão de um navio e depois no ventre de um grande peixe. Jesus também falou a esse respeito quando ele deu aos discípulos e, por extensão, à igreja, a chamada Grande Comissão, em Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Lucas registrou as palavras de Jesus assim: mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que o Senhor prometeu que enquanto os discípulos estivessem no meio das nações para onde eles fossem enviados, e até mesmo nos confins da terra, a sua presença estaria com eles. Portanto, ele não sofre limitações, nem pelo espaço e nem pelo tempo. O teólogo Charles Greeley, em seu livro Teologia Básica, afirma o seguinte: Deus não é limitado de maneira alguma pelo universo, nem por limites de tempo ou espaço, mas isso não significa que ele está, de algum modo, espalhado pelo universo, uma parte aqui e outra ali. A infinitude de Deus deve ser concebida como intensiva antes que extensiva. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, naquela mesma mensagem aos atenienses, disse o seguinte, no capítulo 17, verso 28 de Atos: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17, ele diz assim, capítulo 1, verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Salomão, o grande sábio, também reconheceu essa infinitude de Deus durante a dedicação do templo, conforme nós lemos em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Isso significa que Deus não pode ser contido por espaço nenhum, por maior que seja. Ele não pode ser contido nem mesmo pelo maior espaço que o homem possa imaginar. A percepção de Salomão foi aqui corroborada pelo profeta Isaías, lá no finalzinho do seu livro, capítulo 66, versos 1 e 2, quando ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Confirmamos assim que Deus conhece as nossas ações, as nossas rotinas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, mesmo antes de serem ditas, além de nos cercar por todos os lados, de maneira tal que nada pode escapar ao seu conhecimento e ao seu controle. Por isso, o salmista fica maravilhado, porque de fato é admirável esse conhecimento divino. Além disso, o salmista afirma que Deus conhece todos os dias da nossa vida, mesmo quando nós ainda nem nascemos. No verso 16 ele diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O salmista, então, tem consciência de que até mesmo nos dias em que ele ainda estava no ventre da sua mãe, a sua existência não passava despercebida aos olhos do Senhor do Universo. Desde a concepção até o nosso último dia, Deus conhece todos os nossos caminhos. Uma curiosidade é que o Senhor também conhece até mesmo as coisas possíveis de acontecer. Como é que é isso? Em alguns momentos a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus sobre algumas coisas que poderiam acontecer,
mas que acabaram não acontecendo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Um dia, Davi e os seus homens, ele ainda não era rei, né? Ele andava com aquele bando armado, e eles então livraram a cidade de Keila das mãos dos filisteus. E eles acabaram ficando morando ali naquela cidade por algum tempo. Mas o exército de Saul soube que eles estavam lá e juntou um grupo grande de soldados e partiu em direção a Keila. E Davi orou ao Senhor e perguntou o seguinte: será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Isso está registrado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, verso 11. Mas no verso 12, diz assim: então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. E aí, quando Davi ouviu essa palavra do Senhor, naturalmente ele não ficou mais lá em Keila, né? Ele tratou de fugir e ir embora dali. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido, ele também mandou seu exército de volta. Ou seja, o fato que era certo de acontecer, não aconteceu. Mas Deus sabia que iria acontecer se Davi continuasse na cidade de Keila. Observe também que Jesus, um dia, falando àquelas cidades impenitentes, Corazim e Betsaida, ele diz o seguinte: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mateus capítulo 11, verso 21. Ou seja, a salvação de Tiro e Sidom era possível se eles tivessem se arrependido, mas isso não aconteceu. Observe também aquela afirmação de Elias ao rei Joás, que nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 19. Elias mandou, né, que o rei atirasse flechas, né, em direção à Síria, e ele realmente atirou algumas flechas. Mas aí o profeta disse para ele assim: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. O rei Joás poderia ter subjugado completamente os sírios, mas isso não aconteceu. Bom, a definição do conhecimento de Deus também diz que ele conhece todas as coisas em um ato simples. O que isso significa? Significa que o conhecimento de Deus não é fragmentado, não é dividido em partes assim como o nosso. Ele está sempre e completamente consciente de tudo. Mesmo a capacidade de processamento do computador mais sofisticado que já foi fabricado nunca poderá chegar aos pés da capacidade de armazenamento que há no conhecimento de Deus. Vou recorrer de novo às palavras de Wayne Grudem, quando ele diz: se Deus quisesse nos dizer o número de grãos da areia da praia ou o número de estrelas do céu, não teria de contá-las rapidamente como uma espécie de computador gigantesco. Nem teria de procurar lembrar-se do número por se tratar de algo em que já não pensava havia algum tempo. Antes, ele sempre sabe todas as coisas simultaneamente. Podemos confirmar isso no Salmo 90, versículo 4, onde o salmista diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite.
E lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, está escrito: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Mas o conhecimento de Deus também é um ato eterno. Isso significa que esse conhecimento jamais se modifica. Ele não diminui e nem aumenta. Se Deus estivesse propenso a aprender alguma coisa nova, então ele não seria mais onisciente eternamente. Se Deus estivesse sujeito a esquecer alguma coisa que ele já sabe, ele também perderia essa sua capacidade de conhecimento absoluto. Mas assim como ele existe desde a eternidade, ele conhece todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer e as coisas que ele mesmo ainda fará. Bom, fica aqui uma observação. A Bíblia diz que Deus promete esquecer os nossos pecados. E quando a gente confessa e deixa os nossos pecados, então a Bíblia diz assim: Deus esquece. Como é que nós podemos entender isso à luz desse conhecimento absoluto de Deus? Lá em Isaías 43, 25, o profeta diz, são palavras do próprio Deus: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. E isso é confirmado também na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 17, onde ele diz: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Nós devemos entender esse esquecimento de Deus como o fato de que ele não deixará que os nossos pecados já confessados interfiram no nosso relacionamento com ele. Os nossos pecados não deixam de existir. Eles apenas são cobertos pelo precioso sangue de Jesus, de modo que Deus não os leva mais em consideração. Pois bem, nós damos graças a Deus pela sua revelação especial nas páginas das Escrituras a respeito dele mesmo. Que coisa maravilhosa é aquilo que nós podemos conhecer de Deus na Bíblia Sagrada. Nos próximos domingos nós vamos continuar a estudar a respeito dos atributos divinos. Continue acompanhando as próximas lições e que o Senhor nos conceda um domingo abençoado.